Graças a Deus. Glória a Jesus. Só quero dizer para o Enoque que Deus te deu mais vida, Enoque. E Deus te deu mais vida para você gastar no Evangelho. A gente fica com o que sobra. Tenho aprendido isso. Nós ficamos com o que sobra. Com o que sobra do quê? Com o que sobra do nosso compromisso com Deus. Porque o principal é nós nascemos para servir ao Senhor. Eu preciso entender isso, porque se eu não entender, vou passar a viver em luta com o chamado. Eu fui chamado para o Senhor, chamado para servir. E enquanto estou servindo, eu vou vivendo a minha vida. Amém? Não é o contrário, às vezes a gente pensa que é o contrário. Que a gente foi chamado para viver na carne, enquanto sobrar algum tempinho a gente serve o Senhor. Mas eu vejo Jesus falando, e vejo Paulo falando também que a nova vida em Cristo, a conversão, você morre e você nasce de novo. E isso Jesus disse para Nicodemos, você morre e nasce de novo. E quando a gente nasce, as prioridades, todas elas mudam. As nossas prioridades mudam. Se as nossas prioridades não mudou em nenhum momento, então nós ainda não convertemos. Se a sua prioridade não mudou em nenhum instante na sua vida, você ainda não converteu, porque quando você converte, as suas prioridades certamente vão mudar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Nós temos orado por você, Enoque. Desde aquele momento que você comunicou a situação de saúde, nós começamos um processo de intercessão pela sua vida. E certamente Deus está conduzindo esse negócio, né? Parecia que não ia dar certo, a cirurgia que é a menos invasiva, mas de repente, de uma hora para outra, deu certo, não é? Isso não é por acaso. Não existe acaso na vida do povo de Deus. Existe providência, né? Deus providenciou para você essa cirurgia robótica. Os irmãos terem ideia, a cirurgia robótica que um médico aqui de Goiânia queria negociar com o Enoque poderia ficar entre 40 a 50 mil, 45, negociar com ele. Ele fez uma cirurgia de graça, lá em Barretos. Não custou recurso nenhum, né? A não ser as despesas de deslocamento, de ir, de vir, porque tudo foi custeado pelo hospital, né? Que é uma fundação que rege esse hospital. E foi conseguido isso também com uma interferência de a esposa do primo do Ricardo, né, que auxiliou nisso, auxiliou a esposa do Érico. O Érico é primo do Ricardo, e eles têm uma relação com a fundação que rege o Hospital do Amor, que rege esse hospital não é o do Amor onde ele fez cirurgia, é o Hospital Santa Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, mas tem o Hospital do Amor, é o principal ali de Barretos, né? Mas está tudo na mesma fundação, né? São 3 hospitais, me parece, né? 3 hospitais ali, que são referências no Brasil inteiro. E é uma bênção, né? Porque estão servindo pessoas como Enoque, né? Servindo pessoas que precisam dessa atenção. E interessante e gratuito, sem cobrar nada. Isso é bênção de Deus. E esse é um dos motivos pelo qual eu oro e peço ao Senhor que acaba com essa corrupção no país, né? Porque quando a corrupção ela atua, ela retira o dinheiro que era para isso. E esse dinheiro, até onde eu sei, ele não é um dinheiro público, não é um dinheiro do governo, né? Nem federal, nem estadual, é uma fundação, né? É dinheiro de doações. E que Deus possa continuar não só movendo o coração dos doadores, mas abençoando esses doadores. Porque nós temos uma lógica perversa, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Pessoas ricas querendo ficar mais ricas, não é isso que nós estamos assistindo aqui no país? Pessoas milionárias querendo ficar bilionários, bilionário querendo ficar trilionário, né? Tem 1 trilionário no mundo, eu não sei se tem mais do que um, eu sei que tem 1 trilionário. Sabe o que é ser trilionário? É $1 trilhão, não é $1 trilhão, não.
1 trilhão de dólares, 7 vezes 1 trilhão de reais. Imagina quanto dinheiro é isso? Dá nem para imaginar. É dinheiro demais. É dinheiro demais. É o dinheiro maior do que o PIB de mais do que, seguramente, do que da metade dos países do mundo inteiro. 1 trilhão. É mais do que tudo que mais da metade dos países produz num ano inteiro. Vocês têm uma noção, o Brasil ele tem um PIB de um pouco mais de 3 trilhões de dólares. E tem uma pessoa que, quer dizer, tudo que produz, toda a riqueza do Brasil é um pouco mais do que 3 trilhões. E tem uma pessoa que tem, sozinho, mais de 1 trilhão de dólares. Então, é uma tristeza que as pessoas acumulem tanto recurso e tem tantos que precisam do básico, do fundamental, daquilo que é para comer, para comprar o remédio, daquilo que é para cuidar da saúde. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, amém? Vamos colocar de pé, queridos, em reverência ao texto bíblico, a palavra que será lida. Está ali. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, e o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Podeis assentar, queridos? Deus abençoe. De acordo com Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16, ele, exortando aquela igreja, a igreja de Laodiceia, ele afirma que, do ponto de vista espiritual, há 3 grupos de pessoas. O grupo dos frios, o grupo dos mornos e o grupo dos quentes. Ele está falando de pessoas espirituais. Jesus não está falando de pessoas ímpias. Ele está falando de gente que se assenta em banco da igreja, de gente que passou pela conversão, pelo novo nascimento. Ele está dizendo que dentro das igrejas, e especialmente dirigindo aquela igreja, que ele diz que aquela igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja morna. Era uma igreja morna. E ele diz, oxalá que vocês fossem quente ou frio. Tendo em vista que vocês são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo que aquela igreja morna causava enjoo, causava náuseas nele. Mas eu, nessa noite, eu não quero falar sobre mornidão. Não é o meu objetivo nesta noite falar sobre mornidão. Eu quero falar prefiro falar nessa noite sobre ser quente. Porque quando a gente entende o que é ser quente, então, obviamente, o morno e o frio está descartado. É bem claro que Jesus não está dizendo que o frio é melhor do que o quente. Ele está dizendo que se você não é quente, então é melhor que você seja morno. Porque, aliás, melhor que você seja frio, porque morno não vai resolver nada. E às vezes me incomoda essa história do morno, né? Por que Jesus disse que é melhor ser frio do que morno? E hoje eu estava meditando sobre isso e cheguei a um entendimento. Porque o frio, ele não incomoda o que acontece no meio da Assembleia, na congregação dos santos. Pensa bem, o frio não entra aqui. Quem é frio não vem na igreja, mas o morno vem. E o morno, ele incomoda o que está acontecendo, ele impacta. E ele impacta negativamente. Mas como eu prometi para vocês que eu não vou falar de morno e quero falar de quente, então, por abstração, quando a gente entende o que é ser quente, a gente vai entender o que também é ser morno. Porque eu estou falando para crente. Infelizmente, nessa noite, eu acredito que esteja falando só para crente. Gostaria de estar falando aqui para muitas pessoas que, ao final dessa mensagem,
poderia fazer um apelo e eles poderiam decidir entregar suas vidas para Jesus. Então, é por isso que eu digo que, infelizmente, eu estou, né, acredito que estou pregando só para crente nessa noite. Mas nós que somos crentes precisamos também de ouvir a mensagem tal como esta, porque o que vai mudar a igreja é a minha atitude e a sua atitude. Às vezes nós pensamos que a igreja muda no coletivo, mas eu entendo que a igreja muda no individual. Quando eu mudo, as coisas começam a mudar em meu derredor. Quando eu me transformo, as coisas começam a transformar dentro da minha casa, da minha família, da minha relação. E quando eu me transformo, então tudo começa a ter um efeito em cadeia, ter um efeito combinado. E eu quero falar sobre ser quente. A mensagem desta noite é sobre a excelência da vida cristã. A excelência da vida cristã. Mas a excelência da vida cristã, ela não está em nós vivemos uma vida cristã de qualquer maneira. A excelência da vida cristã, ela está em nós vivermos a vida cristã com profundidade. E nós extrairmos da vida cristã tudo aquilo que nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Porque ser quente é estar em sintonia com a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Aí, ele repete esse por isso várias vezes. Quer dizer, ele dá uma justificativa e depois fala assim, por isso. É por isso que nós não devemos desanimar. E ele está dizendo, olha, não desanimemos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso interior se renova cada dia. Quando eu sou quente, quando eu estou quente, eu entendo isso plenamente, eu entendo isso não só com compreensão, mas eu entendo isso como uma coisa que é uma missão do meu chamado, me desgastar, me ofertar, me oferecer. Nós estamos nos desgastando cada dia, todos os dias, nós estamos ficando um pouquinho mais velhos. A velhice, ela não chega um dia que nós descobrimos que estamos velhos. Ela acontece todos os dias, um pouquinho, a conta gotas, né? Cada dia uma gotinha a mais, cada dia uma gotinha. Né? Biologicamente, nós envelhecemos todos os dias morre alguns milhões de células e todos os dias nascem alguns, só que algumas vão repor, aquelas que morreram e outras não serão repostas. E aí vão aparecer os sintomas da idade, vão aparecer os traços da idade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é assim mesmo. É assim mesmo. Vai chegar o momento em que nós vamos perder o vigor. Vai chegar o momento que vamos perder a força. Vai chegar o momento que vamos perder a vitalidade. E pode chegar o momento em que você vai perder a saúde, como Enoque recebeu uma notícia de uma doença. E quando isso acontecer, não desanime. Quando isso acontecer, não se assuste. Quando isso acontecer, não se desespere, porque é assim mesmo. Nós não nascemos para viver eternamente na carne. Nós não nascemos para viver esta vida como se fosse tudo que nós poderíamos viver. Tem muita gente que se desespera de tal maneira com as condições físicas que eles entram em desespero, eles não têm paz. Eles não têm paz, eles vivem um verdadeiro pânico. Né? Toma dezenas de remédios, né? Porque tem medo de morrer, tem medo de ficar doente. Estão tão amedrontados, né? Que vivem enclausulados. Tem uma história que ficou famosa num filme chamado Aviador. Aquele filme retrata a vida de um homem chamado Howard. A história daquele homem, aviador, é que o Howard ele ficou órfão do pai dele aos 18 anos. E o pai dele era milionário, era dono de uma das maiores empresas de aviação dos Estados Unidos, PWA. E ele
E além de ser um empresário do ramo aeronáutico, ele também mexeu com cinema, mexeu com muitas coisas, era um homem muito inteligente, muito capaz, muito competente, e mexeu em vários segmentos. Mas ele, apesar de tudo, de toda a riqueza, apesar de tudo que ele tinha, ele adquiriu uma síndrome. O filme retrata bem isso. Ele entrava num banheiro, ele não tinha coragem de colocar a mão na maçaneta. Às vezes ele ficava lá dentro do banheiro esperando alguém abrir a porta para ele poder sair, esgueirar por ali, porque ele não tinha. Ele ficava olhando para a fechadura, olhando para o trinco ali, não tinha coragem de colocar as mãos dele, com medo de germe, com medo de contaminação, com medo de contrair uma doença. Irmãos, tem muita gente vivendo assim, dessa maneira. Mas a palavra do Senhor declara que a salvação, quando ela entra na nossa vida, o Senhor nos libertou do medo da morte. Que é o principal medo, a principal angústia, é o medo da morte. E o apóstolo Paulo diz assim, que um dos sinais daqueles que são aquecidos pelo Espírito, alcançados pela salvação, e ele diz isso com seu próprio testemunho, ele diz, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado para o qual o Senhor me elegeu. Não tenho essa vida por preciosa. Todas as vezes que nós estivermos valorizando excessivamente a nossa vida, é um sinal que nós não compreendemos, ou não acessamos, ou não nos tomamos posse da salvação que está em Cristo Jesus. Por quê? Por que nós nos apegamos tão irresistivelmente, tão descontroladamente a esta vida? Por que as pessoas fazem isso? O primeiro motivo, o motivo mais forte, é que as pessoas acham que a vida é isso só. A minha vida é isso. E se eu morrer, acabou. E se eu não aproveitar a vida, terei desperdiçado a minha vida. Muita gente não vai conseguir entrar numa igreja dessa e vai viver uma vida de frio, porque ele acha que ficar aqui 2 horas é perda de tempo. Por que eu vou ficar dentro da igreja? Eu tenho que ganhar dinheiro. Alguns anos atrás eu estava com o Edivaldo fazendo uma pescaria num rio lá do Mato Grosso, o Rio Cristalino, hospedado na casa do Sérgio. O Sérgio, ele é filho do Leonino Caiado e é amigo dele, dono daquele rancho ali, bem na beiradinha do rio, e ele tem um irmão que é médico. E ele diz, o meu irmão, ele não vem aqui. Sabe por que ele não vem? Porque todas as vezes que eu convido ele para vir, ele fala assim, Sérgio, não posso ficar um fim de semana, gastar 2, 3 dias com você, pescando, andando no rio. Sabe por quê? Porque eu vou perder muito dinheiro. Desses 2, 3 dias eu posso ganhar 10, 15 mil, 20 mil. Sabe, queridos? As pessoas, eles vivem desse jeito. Então eles acham que precisa de ganhar dinheiro, precisa de amontoar a fortuna. Mas será que as pessoas precisam de tanto dinheiro assim? Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para você trocar em vida. Sim ou não? O dinheiro serve para você trocar em qualidade de vida. O dinheiro serve para você levar comida para sua casa. O dinheiro serve para você pagar a conta de energia, para você tomar um banho morno, para você tomar um banho quente. Né? O dinheiro serve para isso. E depois que você já pagou essas coisas, aí o dinheiro vai servir para você viver mais tranquilamente, mais sossegadamente. Porém, nesse afã de ter mais e mais e acumular uma conta bancária milionária, depois bilionária, depois trilionária, as pessoas são corrompidas por esse pensamento, por esse sentimento, e a Bíblia diz que é o espírito deste século, é o Mamon, o Deus desse século, que faz isso na vida da pessoa, que não deixa ter paz, que não deixa desfrutar do que tem, que não tem uma medida boa, razoável, de dizer, bem, eu já tenho o suficiente. Para que eu vou correr atrás de mais? Porque quando eu estou correndo atrás de mais, eu estou deixando de desfrutar daquilo que eu já conquistei. Mas o fervor cristão, a vida com Deus, ela vai muito mais além do que esse pensamento racional que eu estou esboçando aqui nessa noite. Eu não quero aqui fazer uma abordagem coach com você. Tá? Deixa que o coach vai fazer isso.
Mas eu quero dizer para você que quando nós entendemos o que é viver, o que é a vida nessa terra, nós compreendemos que isso aqui é apenas uma antessala, sabe? Aquele lugar do aeroporto, aquela salinha que você senta, às vezes com ar-condicionado, às vezes com um lugar agradável para ficar, mas você não foi para aquela viagem de férias para ficar sentado na sala de espera, sim ou não? Você quer embarcar, porque você tem um objetivo, você tem um lugar que você quer chegar, as suas férias é lá, o seu destino é lá, não é aquele aeroporto, não é aquela sala de conveniência, que agora inventaram uns negócios, né? Uma sala de conveniência, aí você paga uma taxa e tal, e você tem um cartão black, não sei o que, da direita a você acessar aquela sala. Por algumas horas, uma meia hora, você vive de uma maneira, você pode comer tudo que tem ali e tal. Enfim, e tem muita gente que se acomoda na sala de espera, porque acha que as férias dele é a sala de espera, o destino dele é a sala de espera. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você que está aí, você que é jovem, moça, rapaz, essa vida que você olha está pela frente, né? Tudo está pela frente ainda. Ela pode ser uma vida prazerosa, pode ser uma vida boa, equilibrada, mas ela será uma vida desafiadora. Todos nós seremos desafiados dia após dia, né? Não importa o caminho que você escolher, não importa se você escolha bem ou mal, você vai viver em alguns momentos de aflição. Vai ter um momento da dor, vai ter um momento do choro, vai ter um momento da lágrima, vai ter um momento da tristeza. E nesse dia, quando esse dia chegar, o que vai fazer a diferença em que tipo de pessoa vai sair desse momento de dor é quem você é. É se você tem Deus na sua vida, se você tem comunhão com Deus, se você olha para a eternidade e diz assim, vai passar. E mesmo que não passe, e mesmo que eu pereça, mesmo que eu morra nessa enfermidade, mesmo que eu morra com essa doença, mesmo que eu morra com esse desafio da minha vida, eu sei que o meu destino não é aqui. Isso aqui é apenas a sala de espera. Isso aqui não é sequer a antessala daquilo que me espera. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma das suas cartas, dizendo, se esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Meu irmão, eu prometi que não ia ficar falando de morno, mas o morno é essa pessoa. O morno é essa pessoa que está sempre perguntando o que é que a congregação pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por mim? O que o evangelho pode me entregar? É ou não é? O morno, ele vai chegar aqui e vai dizer assim, bem, aqui está meio sem graça, olha, um lugar mais cheio vai ser mais atrativo para mim. Vou me sentir melhor num lugar abarrotado de pessoas, para mim compartilhar mais. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, como somos quem, nós perguntamos, Espírito do Senhor, o que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso entregar? O que há em mim que eu ainda não entreguei, que eu ainda não doei, que eu não dei? E eu quero fazer isso aonde for mais necessário, aonde a minha contribuição, aonde a minha entrega terá maior impacto. Sabe, queridos, eu vejo o Whitefield orando nas madrugadas e dizendo assim para Deus, vejo não, eu leio, né? Porque ele viveu em outro século, e ele dizia assim, Senhor, dai-me almas, senão o Senhor tira a minha. Dai-me alma, senão tira a minha. Aquele fervor, aquela devoção, aquela entrega tão perfeita, tão completa, que ele dizia, olha, eu não consigo ser feliz se eu não estiver ganhando alma. John Knox, lá na Escócia, lá na Prince Street, de frente da igreja, que hoje tem um monumento dele em tamanho real, né? Ali, a casa dele era de frente da igreja, ele só atravessava a rua e entrava na igreja. Eu acho que se John Knox estivesse vivo hoje, ele sentiria muita tristeza, porque Edimburgo, a Escócia de John Knox, se esfriou ao longo dos séculos. O avivamento de 500 anos atrás cessou, o calor da visitação do Espírito cessou. É uma igreja grande. Mas ali, quando você entra ali, não tem culto, não se vê celebração. Você vê pessoas com seus celulares tirando foto, pessoas que são turistas visitando aquela igreja,
uma igreja que tem mais de 1000 anos, no mesmo endereço, no mesmo lugar. Mas John Knox orava e dizia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. O que pode fazer alguém amar mais a missão, amar mais o chamado, do que a sua própria vida? Do que pode fazer alguém amar mais a alma do outro do que o seu conforto, o seu prazer, a sua tranquilidade? Somente o fervor e o calor do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo me constrange, ele precisa me constranger, porque eu sei que estou deixando de ser quente à medida em que o amor de Cristo não me constrange mais, à medida que eu olho para aquele que está perdido e digo: é assim mesmo, né? Quem mandou ele não se converter? Quem mandou ele viver essa vida no pecado? Quem mandou ele fazer opção pelas drogas? Quem mandou ele fazer opção pelo álcool? Mas quando o amor de Cristo me constrange, eu olho para essa pessoa e diz assim: aonde é que eu posso entrar para impactar a vida desta pessoa? Sabe, queridos, eu deixei de me indignar contra a igreja, deixei de me indignar contra a igreja como uma instituição e ficar dizendo: onde é que está a igreja? Aonde está a igreja? Por que a igreja não faz alguma coisa? Eu olho para isso e às vezes estou sentindo nisso muita imaturidade, muita infantilidade. Porque antes de eu perguntar onde é que está a igreja, onde é que está a instituição, eu preciso perguntar onde é que eu estou. Por que é que eu não estou fazendo a minha missão? Por que é que eu não estou pregando para essa pessoa? Por que é que eu não estou estendendo a minha mão para essa pessoa? Porque muitas vezes, sabe, queridos, nós olhamos e ficamos falando assim: alguém precisa fazer algo. Alguém precisa fazer alguma coisa, e por que não eu? Pergunta é: por que não eu? Por que alguém precisa fazer? De quantas pessoas nós precisamos para impactar a terra, para impactar a cidade onde nós vivemos? Nós vemos o Senhor falando assim: procurei um homem em toda a cidade, para que se colocasse na brecha, para que eu não viesse e destruísse esta cidade, mas a nenhum achei. Quantos ele estava procurando? Uma congregação? Estava procurando 1000 pessoas? Quantos? Uma pessoa. Uma pessoa. Sabe, queridos, nós lemos às vezes algumas coisas no Evangelho e nós não entendemos. E eu tenho aprendido que nós precisamos de ler as entrelinhas. As entrelinhas, porque é nas entrelinhas que estão as maiores lições. Você sabe a quem Jesus apareceu pela primeira vez? Você sabe a quem que Jesus apareceu pela primeira vez? Qual o nome da pessoa? Não sei. Jesus apareceu a primeira vez para uma multidão, mandou: olha, vai lá, Pedro, organiza lá uma grande reunião, pelo menos umas 500 pessoas, umas 1000 pessoas, porque eu vou apresentar-me diante deles, porque eu ressuscitei. É preciso fazer um grande evento, mas o evento mais extraordinário que esse mundo já experimentou, porque não há outro evento mais extraordinário do que esse, a não ser o nascimento do Filho de Deus. O momento mais extraordinário de toda a história da igreja foi a ressurreição de Jesus. E sabe para quem ele apareceu? Eu não sei o nome, porque diz que eram 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos, não fala nem o nome deles. E nem eles disseram assim: escreve aí, ó. Escreve aí, Lucas. Escreve aí, ó. Foi eu. Põe meu nome aí. Olha o tanto que eu sou importante. Jesus escolheu se apresentar para mim. E sabe o que Jesus foi fazer com eles? Os primeiros que viram Jesus, porque lá no sepulcro, quando Maria vai lá, não foi Jesus que estava lá, eram 2 anjos. 2 anjos estavam lá e dizem assim para elas: por que vocês procuram vivo no meio dos mortos? Não era Jesus. Ele ressuscitou. Não era Jesus que estava ali. Mas os discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus. Jesus foi andando com eles pelo caminho. Olha que coisa extraordinária. Olha como Deus é extraordinário. Né? Ele faz coisas da minha vida, do meu dia a dia. Anda comigo. Não precisa às vezes, de uma grande celebração, de um grande mover. Não precisa de uma reunião impactante. Eu às vezes, vejo o crente pensando assim: eu não vou na igreja hoje não, acho que vai ter pouca gente lá. Mas se a igreja estiver lotada, as pessoas vão se acotovelar. Se a igreja estiver com gente pelo corredor, aquelas cadeiras ali não estariam cabendo. A verdade é essa.
né? Eu não quero criticar ninguém, mas a verdade é essa. Se nós tivéssemos uma expectativa de 500 pessoas aqui, teria muita gente, mais pastores, mais obreiros, sabe, queridos? Mas Jesus se apresenta para dois homens andando no caminho indo para casa. E entra na casa deles e come uma refeição simples, parte o pão com eles, orientando aqueles homens, abençoando aqueles homens. Então eu entendo, queridos, que o meu ministério não depende de multidões. Eu estou fazendo a vocês uma exposição do que está no meu coração, porque às vezes a gente começa num ministério solo, num ministério individual. Eu comecei meu ministério, minha chamada para o evangelho, evangelizando pessoas, ganhando um, depois ganhando mais um, visitando o outro. Me tornei líder de jovens ainda na adolescência. Me tornei um líder daqueles jovens, depois um líder de jovens do nosso congresso de jovens. E depois me tornei pastor. Eu estava ouvindo uma pequena mensagem, um short, mensagem dessas curtas do pastor Elismar Veiga ontem, e ele estava dizendo: todo pregador, todo pastor, todo expositor das escrituras precisa descobrir qual é a sua mensagem. Ele diz: a minha mensagem hoje, se eu for convidado para um velório, se eu for convidado para um culto fúnebre, eu vou falar sobre fogo do avivamento. Porque eu só tenho uma mensagem hoje, que é sobre avivamento. E eu fiquei pensando, qual é a minha mensagem? Qual é a minha mensagem central? Qual é a minha mensagem focal? E descobri, queridos. E tenho descoberto qual é a mensagem que move meu coração, que tem movido meu coração nesses dias. É a mensagem da conquista de almas, da conquista de vidas. Sabe, queridos, porque nós ficamos pensando que devemos nos especializar em mensagem que conforta os crentes. Mas quem conforta os crentes é o Espírito Santo que entra na vida deles, na medida que eles aceitam Jesus. E se o Espírito Santo não estiver confortando e nem consolando, é porque tem alguma coisa errada com eles, não é com a igreja. Não é o meu irmão aquecido do fogo do Espírito que me aquece. Quem me aquece é o fogo que vem do altar do Senhor. É o fogo que vem do altar do Senhor que me aquece. Eu não preciso de alguém quente para me ser aquecido. Você não precisa de um irmão quente do seu lado para você se aquecer, mas você precisa perguntar: Senhor, me incendeia, me queima, porque aquele que encostar em mim vai sentir o ardor do fogo, da presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque eu quero arder na tua presença. Eu quero ser consumido pela tua presença. Eu quero ser consumido pela sua unção. Não há maior elogio para um homem, para uma mulher que tem Cristo na sua vida, que está cheio do Espírito Santo, que tem o fogo do Espírito, que eu ouvi alguém dizer assim: quando eu te ouço, alguma coisa move aqui dentro do meu coração. Eu sinto uma alegria no Espírito quando você está falando. Eu acho que esse é o maior elogio que nós gostaríamos de ouvir, sabe? Fogo, inquietação, alegria no Espírito. Ficamos pensando em falar para deixar as pessoas alegres, mas muitas vezes a mensagem do Evangelho vai nos levar para casa pensativos. Muitas vezes a palavra, a mensagem do Evangelho vai levar-nos para as nossas casas entristecidos. Eu não posso te alegrar, querido, se o propósito de Deus é te entristecer. Às vezes eu preciso me entristecer porque eu não estou entendendo o chamado de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo diz: eu sei que entristeci vocês e eu não me arrependo disso, porque a tristeza que entrou no coração de vocês com as palavras duras que eu ministrei é para a vida, é para mudar vocês. Sabe, queridos, a mudança é mais importante do que se sentir bem. A aprovação daquele que está fragilizado, daquele que está derrotado, num carimbo de vencedor, não vai resolver nada. Eu ficar bradando aqui desse público dizendo: você é vencedor, ó, você levanta a sua mão aí, ó, você é vencedor. Isso é bravata, isso é palavra de efeito. O que eu preciso falar é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho muitas vezes é: arrependa-te. Arrependa-te. Deixa o Espírito de Deus te
fazer nascer de novo. Jesus nunca teve uma palavra polida, Jesus nunca teve uma palavra politicamente correta. Para Nicodemos, um líder, né, um fariseu importante, um mestre, um rabi dos judeus, um príncipe dos judeus, ele diz: ó, Nicodemos, tudo isso que você está vivendo de religiosidade, isso não vale nada, isso está morto, você precisa nascer de novo. Jesus estava dizendo: isso morreu, Nicodemos, morreu, não serve para mais nada. Na casa de Simão, que hospedava Jesus, que recebia Jesus para um jantar, Jesus fala assim: Simão, eu entrei aqui na sua casa, eu sei que você está pensando aí, eu sei que você está pensando a respeito de mim, eu sei que você está me julgando, Simão. Sabe, quando nós estamos frios, nós ficamos julgando tudo. Nós julgamos o pregador. Esse pregador, meu Deus, o que é isso? Misericórdia, meu Deus, desse pregador. Mas quando nós estamos aquecidos pelo Espírito Santo vai traduzindo no nosso ouvido a palavra, a mensagem. Você não está nem sabendo falar direito, usa um português tosco e o Espírito Santo vai traduzindo aquilo, vai mexendo com o nosso coração. Não precisa nem falar nada. Às vezes só um olhar já nos comove, nós já ficamos com vontade de chorar. Mas quando nós estamos frios ou mornos, a gente fica esperando grandes manifestações, né? Ficamos olhando para a performance, a gente fica olhando para quem é que canta melhor, a gente fica olhando para quem é que fala melhor, nós ficamos comparando a oratória, a pregação. Quando a gente está frio, quando a gente está morno, a gente fica olhando os erros de gramaticais das pessoas, e a gente até conta. Eu, quando era estudante, eu era meio, assim, eu tinha um hábito, eu gostava de ficar olhando, né, os cacoetes de alguns professores. Tem uns professores que têm cacoete, né, Sandra? Aí tinha um que ele falava né, e eu ficava contando. Um dia eu falei assim: você sabe quantas vezes o professor fulano de tal falou né durante essa aula de 1h30? Ele falou 55 né. Né. Tudo era né. E assim, sabe por quê, queridos? Porque aquela aula estava faltando ela me convencer, aquela aula dele estava faltando me atrair, senão eu ia esquecer do né. Eu ia esquecer do cacuete. Porque o Espírito de Deus precisa me constranger. E quando ele me constranger, eu não vou ficar aqui nesse ambiente dizendo assim: acho que está quente. Não, está frio demais agora. Não, agora está assim. Não, agora está assado. Olha, eu acho que eu não recebi muito nesse culto. Sabe por quê? Porque quando eu estou aquecido, eu fico dizendo: Senhor, o que é que o Senhor queria fazer através da minha vida lá naquela igreja, lá naquele culto, naquele domingo? E não foi feito. Eu tenho resolvido que quero voltar às minhas origens. As minhas origens não foi de ser pastor, minhas origens foi de ser evangelista. Minhas origens na igreja era evangelista. Evangelizava todas as tardes de domingo. Enquanto as pessoas vão fazer aquele quilinho, eu acho que incomodei muita gente com esse ministério meu, porque 2h da tarde eu estava batendo nas portas da casa dos outros, na Vila Redenção. Batendo nas portas. Você gostaria de ouvir uma palavra do Senhor, ouvir uma mensagem do Evangelho? Eu entrava, cantava 2, 3 hinos da harpa, junto com a irmã Angelina, junto com a irmã Maria Alves, Maria da Cruz. Depois lia uma palavra, pregava, lia onde desse, era ali mesmo, irmão. Pregava e depois fazia um apelo e depois orava. E ainda tinha que expulsar demônio de vez em quando também. De vez em quando tinha que expulsar demônio, porque a pessoa ficava possessa lá. E eu era assim, e eu fiz isso. E eu cheguei à conclusão que preciso voltar às minhas origens. Ministério maravilhoso é o ministério de evangelista, Sandra. Ministério de evangelista. Porque o ministério de evangelista, a gente é alegria o tempo inteiro. Oh, ganhei uma alma. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha só que coisa preciosa hoje, ganhei uma alma. Mas o ministério de pastor muitas vezes é doloroso. Porque se você tiver 100 pessoas sob seu pastoreio, você tem 100 motivos de ter preocupação. Se você tiver 200, é 200 motivos. Se tiver 300, é 300 motivos. E o apóstolo Paulo diz: olha, é tanta preocupação, eu estou tão assombrado às vezes, porque eu tenho ministrado a palavra, e tenho ministrado amor a vocês, mas vocês têm me devolvido, não é amor, vocês têm me ignorado. Ele está falando aos Coríntios. Lá no capítulo 12, ele está reclamando, sabe? Ele chega a dizer: olha, se eu pudesse, eu daria o meu coração para vocês.
Paulo era pastor e era evangelista, mas ele nunca reclama do resultado do evangelismo, mas ele diz, olha, esse ministério pastoral muitas vezes é pesado, muitas vezes é pesado. Sabe, ele diz, mas o Senhor me chamou para ser pastor, e eu não posso recuar, eu não posso voltar atrás. Quando eu estou quente, eu não me desanimo, eu não desanimo. Eu não desanimo, sabe por quê, queridos? Porque a minha referência é alguém que nunca desanimou. Não desanimou. Jesus não desanimou porque a perseguição era implacável. Jesus não desanimou porque as suas forças estavam acabando. Jesus não desanimou porque os fariseus estavam tramando a sua morte. Jesus não desanimou porque tinha um traidor no meio do seu grupo. Jesus não desanimou porque o seu principal discípulo, principal apóstolo, o mais corajoso deles, falou que não ia negar ele e negou ele 3 vezes. Ele não desanimou. Jesus não desanimou porque quem tem uma comissão não tem o direito de desanimar. Passei um tempo trabalhando, evangelizando e ministrando na vida do Rony, como eu já falei para vocês algumas vezes. Foram em torno de 25 dias. E o Rony partiu para encontrar com o Senhor. Eu tenho essa convicção, essa certeza no meu coração. E aí entendi que tinha chegado a vez do outro tio, mais velho do que ele, que está acamado com Alzheimer, tio da Fico, 87, 88 anos. E eu não vou lá todos os dias, mas eu propus no meu coração, no mínimo uma vez por semana eu olhei. No mínimo uma vez por semana eu vou lá. E eu, na primeira vez que eu fui, depois da morte do Rony, eu preguei para ele, expliquei o que era receber Jesus como Senhor e Salvador, e fiz o convite, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Perguntei se ele entendeu, ele entendi. E todas as vezes que eu volto, quando ele pode conversar, porque não é todas as vezes que está apto para falar. Sexta-feira passada ele não estava falando nada, não conseguia conversar, ele estava com febre, ele estava com pneumonia. No sábado, ontem ele foi internado na UTI, e amanhã eu vou na UTI visitá-lo. E sabe o que está acontecendo, queridos? Deus está fazendo salvação dentro da casa dele. Aquelas pessoas que trabalham ali, as cuidadoras, eu estou pregando para ele e pregando para elas também, pregando para a minha prima, que é espírita. Cresceu, nasceu espírito, cresceu espírito. E eu estou pregando e estou desafiando a aceitar Jesus. E 2 semanas atrás, uma delas, uma moça, aceitou Jesus. E eu orei por ela. Ela fez a declaração de entrega. Ela é espírita. Ela falou para mim que era espírita. Ela diz, mas tem uma colega que está me chamando para a igreja. Eu disse, vai para essa igreja então. E na sexta-feira passada, meu tio não pôde falar comigo, mas tinha outra pessoa trabalhando, era uma mulher mais velha, uns 40 e poucos anos. E aí eu fiz uma coisa que eu disse que não faria mais, é não perder a oportunidade de lançar o convite do Evangelho. Não falei. Terminou aquele momento, eu saí do quarto para ir embora. Chamei a minha mãe estava comigo, e quando eu estou saindo do quarto, ela diz, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou pastor, o senhor pode orar por mim? Aí eu voltei atrás e falei, posso orar por você? Aí ela começou a falar, falei, por que você precisa de uma oração? Ela diz, meu filho tem 23 anos, sofreu um acidente há 6 meses, e desde então ele não está trabalhando. E o meu filho está dentro de casa, fechado num quarto, e ele está vivendo recluso, está muito triste, está depressivo. E eu ministrei na vida dela. Orei pela vida do filho dela, que se chama Marcos Vinícius. E diz, onde vocês moram? Ela diz, no setor Pedro Luvico. Eu lá no setor Pedro Luvico, perto da sua casa, tem uma igreja. A igreja do pastor Edivaldo. Vocês vão procurar eles vão cuidar de você e vai cuidar do seu filho. E ele vai fazer parte de uma igreja, vai fazer parte de uma juventude e vai sair de dentro desse quarto. Ela diz, eu vou. Sabe, queridos, enquanto nós ficamos aqui dentro dessas 4 paredes, dizendo, Senhor, manda vidas, manda almas para cá, e a alma não vem. E eu pergunto, por que as almas não estão vindo para cá? Sabe por que as almas não estão vindo? É porque está faltando o fervor do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque somos nós os ganhadores de alma. É ovelha que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Pastor não dá à luz ovelha, mas eu sou ovelha. Quer dizer que eu não estou aqui para pregar
para as pessoas que se assentam nesse banco, porque pode ser que eles não se assentem aqui, então eu vou lá onde eles estão. É lá que eu vou. Como diz, como diz um evangelista, ele diz o seguinte, pregando o evangelho lá fora, onde as almas estão. Quando eu estou quente, aquecido, eu não fico olhando para esta vida, né? O versículo 18 diz assim, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo. Melhor dizendo, é o versículo 18, só que é do capítulo 4. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe, a principal diferença entre o morno e o quente é que o morno fica olhando para as coisas temporais. Eu fico triste quando as coisas da minha vida secular não estão dando certo. E eu fico alegre quando as coisas da vida temporal dão certo. Sabe, eu fico pensando, se eu tenho dinheiro, se a minha conta está no azul, então eu estou alegre. Mas se ela estiver no vermelho, então eu fico triste. Significa que meus olhos estão olhando as coisas temporais. Mas quando eu olho as coisas eternas, eu digo, olha, não importa quanto dinheiro eu tiver na minha conta bancária, não importa se eu tiver muito ou se eu tiver pouco, o que importa é que eu tenho uma riqueza, é que eu tenho uma coroa inacessível, uma coroa de honra, uma coroa de glória. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, idoso, escreve uma carta, uma das suas cartas, e ele escreve uma carta aos Filipenses, e ele exorta a igreja de Filipe, dizendo, eu estou prosseguindo para o meu alvo, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Queridos, passado é passado, não importa o que você fez ontem, não importa o que você foi anteontem, não importa tudo que você já construiu na sua vida, isso é passado. Eu ganhei 20 almas, eu ganhei 30 almas, eu fui líder de jovens, eu fui evangelista, eu ganhei tantas vidas, eu fui líder de grupo familiar, líder de célula, não importa, isso é passado. Para de olhar para as coisas que passou. O que importa é o que você está fazendo hoje, é o que você está fazendo agora. Porque o Senhor Jesus diz, quando ele vier nas nuvens, quando o Senhor vier, espera encontrar servindo assim. Servindo assim de que jeito? Como um bom mordomo. Como um mordomo que se apresenta diante do seu Senhor e dá conta e diz aqui, está aqui o que me entregou, está aqui os talentos que o Senhor me deu. Granjeei o talento, os 2 talentos, aqui tem mais 2. Granjeei os 4 talentos, aqui tem mais 2, tem 4. Granjeei os 5 talentos, aqui tem 10. Eu preciso produzir fruto do Espírito. Eu estou aquecido quando em todo tempo o Senhor vem a mim e acha frutos. Jesus passou por uma figueira e a figueira não tinha fruto, só tinha folhas. E ele amaldiçoou aquela figueira e diz, nunca mais nasça fruto em você. Meu irmão, quando eu estou aquecido, eu estou sempre preocupado de que tenha fruto. Eu sei que aqui tem vários pais provedores, sim ou não? Você é um pai provedor, Sandro? Você é um pai provedor, Regis? Eu também sou um pai provedor. Então, às vezes, eu olho lá na geladeira e falo, o que está faltando aqui? Acho que está faltando leite. Eu olho lá no armário, quando eu não olho, a Rosana faz questão de avisar, olha, está faltando arroz. E eu faço questão de ir lá e colocar as coisas. Mas os meus filhos não estão mais dentro de casa. Mas eu ainda assim continuo com o mesmo hábito de prover. Deixa faltar nada. Mas espiritualmente eu preciso de ter a mesma atitude. Pode ser que o meu filho espiritual vai chegar aqui e vai sentar na mesa e falar, o que nós temos para tomar café? O que nós temos para almoçar? O que nós temos para jantar? Em todo tempo eu preciso ter algo para apresentar ao Senhor, ao meu Deus. Em todo tempo eu preciso ter uma palavra de sabedoria. Em todo tempo eu preciso ter uma palavra de consolo, de conforto. Então, nos últimos tempos, eu tenho me especializado em pregar para pessoas que estão no fim da linha. Eu fico olhando e pensando, Senhor, será que é para isso que o Senhor me chamou, para pregar para quem já está perto de partir? E eu descobri que não tem nenhum ouvinte melhor do que esse. Eu descobri que não tem ninguém que recebe melhor a mensagem do Evangelho do que aqueles que estão percebendo que o tempo deles já acabou.
Não tem ninguém que fala assim para você, eu acho que eu não quero aceitar esse evangelho, não. Eu acho que vou aceitar Jesus, não, porque vou perder muita coisa na minha vida, não. Eles estão vivendo os últimos dias e falam, eu quero aceitar esse Jesus, porque, olha, aqui já acabou. Sabe, querido, se nós tivermos esse entendimento, que nós morremos, ou que a nossa vida chegou ao fim, a vida, essa vida que agora eu vivo, diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que é ser aquecido no Espírito. É isso que é uma vida no Espírito. É dizer, Cristo vive em mim. Hoje eu estava conversando com o Wilson lá em Portugal. Eu vi os pastor, eu fiquei sabendo que você vendeu o seu sítio, vendi, Wilson. Aí, pastor, você não gostava mais do sítio? Não, eu falei, gostava muito, Wilson. Gosto muito. Me pesou a decisão. Me pesou muito a decisão. Mas eu gosto mais de servir ao Senhor. Aquele sítio não ia ser bênção para a minha vida. Não vou gastar os últimos anos da minha vida enfiado na roça. Pensei em construir uma outra casa. Fiz vários projetos. Desenhei, esquematizei. Vou fazer um lugar em cima para mim ficar lendo. Né? Tipo assim, um quarto com um lugar lá perto do mato, perto do rio, perto da onde ouço o barulho das águas, lá tem umas cascatas, né? Um lugar muito bonito. Mas depois eu cheguei à seguinte conclusão: há uma urgência no Evangelho, há uma urgência das almas que estão perdidas e elas estão caminhando para a morte. Que direito eu tenho de gastar minha última energia, meu último tempo, vivendo só para mim mesmo, vivendo para minha casa, para minha família? Eu tenho que viver para o Evangelho. Eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que dar o sprint na reta final da minha vida. Eu entendi isso. Eu compreendi isso. Sabe que quando a gente compreende que tem muitas coisas boas na vida, muitas coisas, especialmente quando a gente consegue o êxito de criar bem os filhos da gente, aí vem os filhos, vem neto, maravilhosas coisas que Deus nos dá. Mas sabe de uma coisa? Mais do que isso, nós temos o chamado de Deus. Mais importante que isso, é o chamado de Deus. Porque é o céu, é a eternidade, é o destino eterno das almas que pesa mais. Pesa mais do que meu tempo de comunhão com os meus filhos, pesa mais. Pesa mais do que meu tempo de comunhão com a minha netinha, pesa mais. Porque é o destino, é inferno ou céu. Eu preciso anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar. Diz o apóstolo Paulo, essa incumbência foi colocada em mim. Está cheio do Espírito, está aquecido, leva a pessoa a fazer esse tipo de reflexão. Eu sou devedor a gregos, a bárbaros, a servos e livres. Eu tenho que pregar. E ai de mim se não pregar. Ai de mim se não pregar. Algumas mensagens se tornaram famosas. Eu disse, John Knox diz, Senhor, dai-me a Escócia não morro. John Mackenzie diz, John Mackenzie, ele orava pelas madrugadas, nas noites frias da Europa. A sua esposa, às vezes, se incomodava, acordava e estava prostrado, deitado no chão, com o rosto em terra, no chão frio, na lápide fria, e perguntava, vem para a cama, por que você está em agonia? Ele estava em verdadeira agonia. E ele diz, há 3.000 almas, que eu tenho responsabilidade por elas, e eu não sei aonde elas estão e nem como estão. Sabe, querido, é a urgência do chamado de Deus que move os nossos corações. Nós podemos sair daqui da igreja nessa noite, pensativos, conosco mesmo, dizendo assim, o que é que falta eu entregar ao Senhor? Ou podemos sair daqui dizendo, o que esse culto trouxe para a minha vida? O que esse culto agregou a mim? Hoje nós estávamos conversando aqui e eu disse para alguns pastores que estavam aqui, eu vou parar de me preocupar com aquelas pessoas que são tiradas do nosso meio, não vou preocupar com isso. Né? Muita gente não vai querer estar no lugar da responsabilidade, porque estar num lugar grande, cheio de pessoas, é muito bom. Né? É muito bom para mim, às vezes, né? Relacionar, compartilhar. Profissionalmente é bom, mas eu me preocupo muito mesmo com o que eu estou fazendo para o Senhor. Me preocupar com o que eu estou fazendo. Porque cada um dará conta de si mesmo. No fechamento desse texto, o apóstolo Paulo diz, todos nós vamos comparecer diante do Senhor e cada um dará conta de tudo aquilo que fez, seja bem ou seja mal.
Eu acredito que ele está falando mais do que pecado, queridos. Está falando mais do que pecado. Porque quando eu me negligencio ao talento que o Senhor coloca na minha mão, ele diz, vai, servo mau, infiel, para as trevas exterior, lança ele. Sabe o que aquele servo fez? Simplesmente não usou o talento, simplesmente enterrou o talento, só isso. E Jesus diz em João capítulo 15, diz que ele é a oliveira verdadeira, nós somos o ramo, o Pai é o agricultor. E todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. Mas aquele que produz fruto, ele poda para que dá mais fruto. Poda. Nós precisamos podar algumas coisas na nossa vida. Nós podemos decidir como é que nós vamos passar o nosso sábado, o nosso domingo. Nós vamos fazer como é que é aquele negócio que você fica assistindo aquele seriado inteiro, fim de semana inteiro, maratonar na Netflix. Se nós vamos maratonar na Netflix ou se nós vamos falar assim, bem, eu acho que tem alguém que precisa de ouvir o Evangelho. Por que não eu? Tem alguém que está doente no hospital, por que não eu? Tem alguém que está preso, por que não eu? Sexta-feira eu estava pegando alguma cesta lá no colégio militar. E a irmã Márcia, a esposa do Biratã, me chamou e disse assim, tá vendo esse rapaz aqui, pastor Ailton? Ele já visitou o presídio 640 vezes. Visitou o presídio pregando 640 vezes. Um rapaz simples. Rapaz bem simples. 640 vezes visitou o presídio. E Jesus diz assim, que nós devemos amparar a viúva, amparar o órfão, visitar o doente, como se nós visitar os presos, como se presos estivéssemos com ele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu não quero ultrapassar o tempo programado para esse culto. Eu não quero, porque essa mensagem, podemos pregar ela todos os dias do ano, todos os dias, daqui até o final do ano. Que mensagem é essa? É uma mensagem de vida cristã, despertamento, encorajamento, de escolher viver com o Senhor, de escolher ser aquecido, de deixar a brasa viva do Espírito Santo tocar na minha vida. Há muita gente que não está aqui hoje, porque não se sente motivada a estar. É uma noite de domingo, mas estão lá na casa deles. Sabe por quê? Porque não sentiram disposto a estar. Não sentir disposto a estar. Mas quando eu estou aquecido, eu fico pensando, eu preciso estar na presença do Senhor. Como Davi diz, prefiro eu estar às portas da casa do Senhor um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar onde está a presença do Senhor. Eu preciso estar no lugar do culto. Eu preciso estar no lugar da adoração. Eu preciso ouvir a voz do Espírito, porque Ele vai falar comigo nesta noite. E eu espero que Ele tenha falado com você nesta noite. Eu sei que eu poderia falar melhor, mas eu entendo que é o Espírito Santo de Deus que vai falar melhor no seu coração. Amém? Eu fiz o que eu podia. No sábado da semana passada, eu apenas fiz uma cerimônia de casamento do Felipe, só aquela parte do acordo, né? Da decisão, do compromisso. Aí o Regis pregou a mensagem, eu sentei ao lado de uma pessoa, na frente dele, na verdade, ele bateu assim no meu ombro e disse, pastor, continua a pregar e pregue mais, porque é um som na sua vida. Não sei quem é. Perguntei, qual é o seu nome? Ele diz, Adriano. Não sei quem é o Adriano. Eu só sei que ele me encorajou. Continua a pregar, pastor. Pregue mais. Ele falou assim, pregue mais. Pregue mais. E todos os dias eu tenho orado, feito uma oração pela manhã, dizendo, Senhor, dá-me mais unção. Coloca mais fogo na minha vida. Porque a gente gosta muito de orar e dizendo, Senhor, queima o irmão, Senhor. Queima o fulano, Jesus. Derrama fogo na cabeça dele. Eu estou preocupado mais de o Senhor derramar fogo na minha cabeça, querido. Porque se eu chegar aqui incendiado, eu vou incendiar muita gente. Amém? A responsabilidade é minha de incendiar. Eu preciso incendiar. A responsabilidade é sua, querido. Incendiar a sua casa. Você não precisa de mim lá na sua casa. Você é crente. Você é sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Você precisa de queimar.
Porque quando seus filhos estiverem queimando, eles vão arder também. Amém? Quando seus filhos verem você pegando fogo, eles vão pegar fogo também. Entenda isso. Compreenda isso. Porque todas as vezes que eu me aqueço, eu sinto que a minha responsabilidade aumenta. E todas as vezes que eu me esfrio, eu sinto que a responsabilidade do outro precisa aumentar. Quero repetir. Todas as vezes que eu estou morno, eu acho que a responsabilidade dos outros precisa de aumentar. Mas toda vez que eu estou quente, eu entendo que a minha responsabilidade precisa aumentar. Quero parar de acusar. Quero parar de apontar o dedo. Porque eu preciso olhar para mim. Olhar para mim. Porque essa palavra diz isso para mim. Essa mensagem diz. Quero orar no seu filho. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Que nesta noite o Espírito de Deus entre no seu coração. Que nessa noite o Espírito de Deus te convença de uma forma total e completa. Que nesta noite o Espírito de Deus te comova. Para que você entenda que o chamado é dele, para ele. Que o chamado do Senhor é para a eternidade, não para esta vida. Nós não precisamos ser famosos. Nós não precisamos ser ricos aqui. Nós não precisamos ser distintos. Nem mesmo aceitos. E nem mesmo amados. Mas nós precisamos ser aceitos no céu. Nós devemos ser amados pelo Pai que nos ama e que nos amou. E que entregou a sua vida por nós. Ele prova o seu amor para conosco. Então todo o amor que eu preciso para me sustentar vem primeiramente de Deus. Que o Senhor possa te fazer entender isso. Que o Senhor possa fazer entender que você precisa dele mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Nós não precisamos de louvores. Nós não precisamos de aplausos. Aleluias. Nós precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de elogio de ninguém. Nós precisamos de ouvir o Senhor dizer: vinde, servo bom e fiel, possuir por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. É essa voz que eu quero ouvir. É essa frase que eu quero ouvir naquele dia. É para isso que eu estou aqui nesta noite. É para isso que eu te convido a estar na presença do Senhor todos os dias. Na alegria do Espírito, na satisfação que só Ele pode te dar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que Ele faça te frutificar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.